Efésios capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. A graça. No versículo anterior, encontramos a palavra paz, que fazia parte da saudação mais nas igrejas da Palestina, em que eram compostas de pessoas que vieram do judaísmo para o cristianismo, porque esta era mais uma saudação dos judeus. Mas a palavra graça, no que diz respeito à saudação, ou graça e paz, era mais usada nas igrejas do mundo gentílico. Esta graça tipifica o favor não merecido da parte de Deus e de Cristo Jesus para os gentios, que não faziam parte das alianças de Deus com o seu povo Israel, porque eram povos pagãos, os gentios, que não tinham pacto com o Criador de todas as coisas. A graça seja com todos. Durante a velha dispensação, somente a nação de Israel era beneficiária direta e com exclusividade das bênçãos de Deus. Isso conforme a legislação de Moisés. Quem obedecia aos mandamentos da lei recebia o cumprimento das promessas. Porém, as demais nações do mundo se sentiam excluídas. Na nova dispensação, as promessas foram expandidas para todas as nações do mundo, os povos chamados de gentios ou pagãos, mas que fazem parte da igreja remida ou comprada por Cristo Jesus, o Salvador. A graça, portanto, está disponível para todas as gentes, nações, tribos e línguas, para todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. A graça seja com todos os que amam. A possibilidade está posta para todas as nações do mundo, sejam os judeus ou os gentios. Porém, para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Quem ama a Cristo são aqueles que guardam os seus mandamentos, que são justamente os seus seguidores ou os seus discípulos. A graça de Deus e de Cristo tem chegado a todos aqueles que fazem parte da igreja remida do Senhor Jesus. Todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Quem ama a Cristo recebe abundantemente da graça divina. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor. O apóstolo Paulo, como foi um dos que mais se beneficiou desta multiforme graça de Cristo, em que ele próprio diz que não era digno
de receber tal graça por ter sido um dos perseguidores da Igreja de Cristo. Mas ele se inclui entre aqueles que foram alcançados com esta graça salvadora. O Novo Testamento está repleto de referências sobre o senhorio de Cristo. No entanto, Paulo fala como que Cristo se tornou Senhor, conforme podemos ler em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez, o apóstolo faz questão de colocar nos seus escritos o título completo do Filho de Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, para identificá-lo com aquele que veio como sendo o descendente de Davi, porque era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o nome próprio do Filho de Deus e significa aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Já o sobrenome, o adjetivo Cristo, nos fala justamente sobre a missão do Messias de Deus, Jesus de Nazaré. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. O escritor está se referindo a todos aqueles que de fato e na verdade amam verdadeiramente o nome de Cristo Jesus e que se arrependeram dos seus pecados, passaram pelo processo do novo nascimento, foram regenerados pelo poder do Evangelho e passaram a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Amar a Cristo em sinceridade é andar nas pisadas do Mestre, é ter a mente de Cristo e ser seu verdadeiro discípulo. Certamente existem aqueles que não amam a Cristo em sinceridade. Finalmente, a graça seja com todos aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. É recorrente do apóstolo Paulo esta forma de concluir suas epístolas, e muitos dizem que para quem conhecia o escritor pessoalmente, sabia que era a sua assinatura ou forma de autenticar suas correspondências. A palavra amém quer dizer assim seja, ou Deus confirme estas palavras. Como Cristo é o amém de Deus, há quem diga que o apóstolo, ao colocar o amém no final dos seus escritos, ele estava dizendo que tinha o aval de Cristo Jesus. Este amém também significa o fim desta importante carta de Paulo. Quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem que nós temos o comentário completo do livro ou carta aos Efésios, do primeiro versículo ao último. Compartilhe este comentário com seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.